Olá, meus queridos irmãos e irmãs, inscritos aí no canal do CACP e os que não são inscritos também. Estamos aqui hoje com a visita do professor Martinez, do pastor João Flávio, na cidade de São Paulo. E a gente vai prosseguir com a nossa discussão de uma pauta que a gente já vem trabalhando alguns dias, aí, talvez até mais de mês, tratando de algumas temáticas referentes à doutrina da salvação, né? Arminianismo, calvinismo, e nós subdividimos essas pautas, né? Inicialmente, pastor, dá a sua saudação inicial aí, depois eu vou dar uma revisada no que nós vimos e o que nós vamos discutir hoje aqui. Gente, prazer estar aqui na casa do pastor Áureo nesta oportunidade. E eu entendo, amados espectadores aqui do canal do CACP, que esta é uma pauta extremamente importante. Ainda hoje conversávamos com o pastor Áureo que o calvinismo ele tem uma estrada e ele já deu errado na Europa, ele já fez o que fez em outros lugares, e se a gente não trazer um contrassenso, um contraponto à altura e rápido, a tendência é ele fazer a mesma coisa aqui no Brasil. E não será bom o resultado. Não será producente o resultado. Esse caminho que a gente se refere, prezado irmão, é a questão do esfriamento, né? Entra o calvinismo, vem o cessacionismo e vem o liberalismo. Exatamente. A coisa ela vai afrouxando. Você vê no Brasil hoje, eu estava vendo esses dias um vídeo, eu já quero dar uma repassada aqui na pauta para a gente não fugir muito. Eu achei interessante, eu ia te mandar, eu esqueci. Alguns reformados do Brasil, que se intitulam reformados, que é uma apropriação do termo, né? Questionando os louvores de algumas denominações. Eles estão querendo voltar naquele louvor extremamente, sabe? Quase que só com órgão, aquela coisa assim, que diz que esse é o louvor reformado. Tem até hinários. Eu vi esses dias um vídeo, esse eu acho que eu te mandei, se não me engano, que eu até falei, isso parece um cântico gnóstico de uma igreja reformada, irmãos, que tem um hinário só com hinos, com letras, evocam, né, o calvinismo. É a tendência, estão indo pro extremo, né? Indo pro extremo. Daqui a pouco não pode a bateria, daqui a pouco não pode, daqui a pouco você vai ter um culto quase que morto. Com essa suposta desculpa de que esse é um verdadeiro culto reformado, você entendeu? Olha uma desculpa. Olha o ciclo, Então, nós já vimos no primeiro debate, que foi acho que dividido em 2 vídeos, se não me engano, vários esclarecimentos sobre o arminianismo, né? Existem aí uma série de informações que são passadas que são equivocadas. Por exemplo, quando se fala em arminianismo de um modo geral, as pessoas já rotulam que o arminianismo defende a perda da salvação. Isso não é real. O arminianismo clássico defende isso. Mas nós temos outras linhas do arminianismo que não defendem. Então, o arminianismo clássico, desculpa, ele não defende a perda da salvação. A salvação ela é considerada como eterna. Outras linhas que vieram depois, como o caso de Wesley. Então, geralmente, quando se fala em arminianismo, já se rotula, ele acredita na perda da salvação. Não é bem assim, nós vimos isso lá na pauta. Nós vimos também a questão da diferença estrutural, o pastor João Flávio, da questão da tulipe em relação ao arminianismo, em relação ao calvinismo. E nós vimos também nesse primeiro vídeo, você tem o acesso aí no canal, uma suposta injustiça que foi feita com Pelágio, porque todos os escritos a respeito de Pelágio, que nós temos hoje no Brasil traduzido, são o que Agostinho falava. E hoje já existe. Tem uma pesquisadora britânica, ela escreveu um livro chamado O Mito do Pelagianismo. Esse livro não tem tradução em português ainda, onde ela aponta essa questão, ela faz uma busca de fontes primárias para tratar da biografia de Pelágio. Depois, no segundo vídeo, ou nos vídeos seguintes, a segunda pauta, nós tratamos de pontos a respeito do calvinismo que muitos desconhecem. As pessoas, quando se fala em calvinismo, só se trata de predestinação, por exemplo, ou de eleição. Então nós tratamos da dupla predestinação, que é o seguinte: Deus, lá na eternidade, destinou pessoas para serem salvas e pessoas para irem para o inferno. Isso está escrito nas Institutas e ainda em outros calvinistas que vieram depois de Calvino. No mesmo vídeo nós tratamos do batismo e a salvação de crianças. Calvino defendia isso, que vem lá de Agostinho, que é o que o catolicismo faz,
que ao batizar, aquelas águas tinham o poder de regenerar e tornava a criança um eleito. E batizava ela como recém-nascida, né? Permita-me interpolá-lo, às vezes você está só dando uma... Eu estou relendo aqui. Toda a controvérsia com Pelágio, ela vai acontecer por causa do batismo infantil. Não tinha a ver com eleição, com predestinação, com o jeito de salvação. A priori não era isso. A questão era, precisa se batizar bebês? Bebês são eternamente condenados se ele morrer enquanto bebê sem batizar? Tá entendendo? Então era este contexto. O início, né, que é o mesmo dos anabatistas, isso, né? Que vai aparecer Pelágio. Então aí a questão não era outros assuntos que acabaram entrando na temática, como livre-arbítrio, e eleição, e predestinação e tudo mais, mas o fato era a questão do batismo infantil para salvação. E aí, pastor Áureo, qualquer igreja que faz o batismo infantil, inclusive as igrejas arminianas, não tem como justificar este ato. Porque ele nasce, o batismo infantil, até alguns pais da igreja antes de Agostinho, ele nasce para salvar o bebê. Ah, não é isso, é só um sinal, é só uma simbologia. Não é. Aí você está sendo desonesto. Se fosse simbologia, eu não batizaria. Exatamente. Não, mas você está sendo desonesto com a história da doutrina. Se você pegar a história lá atrás, desde o século III para cá, que isso começou, você vai observar que na história da doutrina do batismo infantil, sempre foi para salvar o bebê. Para regenerar. Para regenerar o bebê. Então não tem essa de... né, porque realmente não faz sentido. Por exemplo, o Catecismo de Westminster, a partir do tópico 171, 171, até o 175, vai falar da ceia. E lá eles vão discutir sobre a questão das crianças que são batizadas e não podem tomar a ceia. E por que as crianças batizadas não podem tomar a ceia? Por exemplo, uma criança de 7 anos ou de 8 anos. Porque, segundo o próprio catecismo, elas têm que viver 1 Coríntios 11, 28. A criança tem que ter capacidade de examinar a si mesmo, entender que é uma pecadora, entender quais são os seus pecados e confessá-los a Deus. Como a criança não tem esse entendimento, ela não pode tomar ceia. Ora, a mesma Bíblia que diz isso, diz que a pessoa, para ir às águas do batismo, tem que crer e confessar os seus pecados. Vocês estão entendendo a incoerência? Então, apesar do catecismo de Westminster, apesar do credo metodista, por exemplo, que é a igreja mais arminiana do mundo, apesar de dizerem que é só um símbolo, que é só uma figura, etc. e tal, não tem como justificar o ato, porque não faz sentido o ato ser feito sem ter o verdadeiro sentido original, que é a salvação do bebê. Logo, aí está a grande controvérsia desde o princípio. Então a gente tem que pontuar, porque as pessoas elas escutam as coisas hoje e elas não conhecem a história do processo. E aí se você estudar, você vai ver, olha... Mas isso aí é aquilo que a gente sempre fala da premissa errada, né? Olha que interessante, você que está nos assistindo. O Agostinho, ele ensinava, depois de 412, quando ele acabou consolidando a visão maniqueísta dele, determinista, ele ensinava que as crianças, elas nasciam realmente pecadoras e como se elas tivessem consciência. Por quê? Porque a criança, na dúvida entre ser eleita ou não, ela iria para onde? Se ela morresse sem o batismo? Limbo. Ela ia para o limbo. Ele que criou essa doutrina. Então eu tinha que batizar aquela criança, fazer com que aquela água regenerasse para dizer para os pais, agora ele está salvo. Então veja que uma incongruência leva a outra. Vai levando a outra. Essa mesmo de Westminster, você vê, ele tem consciência para tomar a ceia. Quer dizer, não tem, na verdade. Não tem consciência para tomar a ceia. Mas para batizar ele tem. Pois é. Então é muito incongruente isso aí, né? De novo, só para fecharmos aqui o assunto, você que é espectador e está nos assistindo, veja, nós não estamos condenando quem pensa diferente de nós. O que a gente quer é que essas pessoas tenham humildade de voltar atrás, lá no passado, e falar, não, realmente, o que a gente tem hoje aqui é uma visão, mas não é a visão. Ou então, se alguém defende o batismo de uma criança que não tem consciência, que entre aí nos comentários e aponte um versículo bíblico. Não vai ter. Que fale isso. Mas a questão não é essa. Mas a questão não é essa. A questão é que quem pensa assim deveria ter a humildade de não chamar isso de ortodoxia.
de chamar isso de uma visão. Olha, nós temos uma visão, nós achamos que é certo assim, respeitamos quem pensa diferente. Então, mas ainda assim, é uma visão sobre uma base equivocada. Mas não é uma questão de em si, por si só, o batismo não seria uma questão... Mas ele acredita que é. Então, o que faz acredita que é. Pois é. Não, mas eles negam. Lá atrás não negavam, mas hoje estão negando. Porque eles sabem que se ele afirmar que se torna uma heresia de perdição. Aí fica mais grave, né? Fica mais grave. Então, passa, mas né? o fato é, o que a gente está tentando mostrar para o espectador aqui do CACP, é que se você voltar no tempo, voltar no passado, você vai ver que não dá para bater o martelo, não dá para fechar a questão. Logo, as pessoas que estão ufanando-se aí hoje, jactanciosamente, deveriam baixar a bola, ser mais humilde, tá? E ter consciência do fato. Prossiga, pastor. Bom, e aí a gente vai hoje... aí nós vimos também o batismo e salvação de criança, o pré-ordenamento de todas as coisas, isso é o que diz Calvino, e aquele Vicente lá, Vicente Schenck. O Vicente Schenck é pior do que Calvino, e também Deus como autor do pecado, é isso que eles defendem. Muitos vão dizer que não é isso, eu tenho até amigos aí que se dizem calvinistas, quando você fala isso e mostra os escritos das Institutas, ou do Vicente Schenck, ou de qualquer outro, o Spru, por exemplo, aí a pessoa, não, mas veja bem, e aí nós esgotamos aí essas questões de pontos importantes do calvinismo que muitos desconhecem. Hoje, nós vamos tratar divulgação do calvinismo no Brasil. Por que tem esse ufanismo, essa coisa toda? Então a gente tem aqui 4 subtópicos, pastor João Flávio. Alta tradução de livros de teologia calvinista, isso é incontestável. Pouquíssimos autores não calvinistas possuem livros em português, pouquíssimos, são raros. Crescimento pós-pandemia com a questão das mídias. A gente sabe que a pandemia gerou muito problema nas igrejas aí, né? Porque teve que fazer culto online, culto pelo YouTube, e as pessoas passaram a descobrir algumas coisas que não sabiam. Uma delas é essa divulgação. Você tem hoje aí um rol muito grande de pregadores calvinistas que tem um número muito grande de seguidores. E nós vamos aqui dizer, né, quais são as igrejas que oficialmente são calvinistas, aqui no Brasil, pelo menos. Nós vamos apontar aí quais são arminianas. Muito bem. Primeiro ponto, então, de hoje é esse. Alta tradução de livros de teologia calvinista. O que o senhor tem a dizer disso aí? Então, a teologia não calvinista, ela é mais uma teologia envolvida com o pentecostalismo. A maior parte das igrejas pentecostais não são calvinistas. É verdade. Embora hoje nós temos algumas já, e até infiltração nisso até dentro da Assembleia de Deus. As igrejas mais pentecostais acabam não valorizando a contento a teologia. Num todo, né? Isso. Eu sei que alguém vai estar me ouvindo e vai, e os batistas, que são arminianos? Não, os batistas são mesos, são mais ou menos. Por exemplo, no estatuto é arminiano, mas na prática vamos falar em nível de mundo. Vamos pensar Estados Unidos. Os batistas do sul são calvinistas. E os batistas do norte são arminianos. Então, nos Estados Unidos, nós temos aí um meio a meio. E no Brasil também, tem muitos pastores batistas que são calvinistas. Isso. Então, o que acontece? Os batistas acabam sendo meio termo, não vai ajudar nenhum nem outro. E que produz muita literatura também. Ou vai produzir literatura para os dois lados. Por exemplo, você tem Roger Olson, que é um pastor batista do Texas, inclusive na parte sul dos Estados Unidos, né? E ele é o grande arminiano entre nós, entre os batistas. Mas há muitos outros, para John MacArthur, que é o calvinista mais radical do planeta, que é batista. Isso. Então, e vou te dar uma dica aqui, você que está nos assistindo. Apesar de, o pastor Áureo já até comentou sobre isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil ser a portadora do calvinismo no Brasil, você não vai achar um cara radical como calvinista entre os presbiterianos. Mas entre os batistas você acha. Por exemplo, o próprio John MacArthur, o John Piper. Aí nós temos no Brasil, por exemplo, Marcos Granconato e uma trupe que segue ele, dentro da Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira, que vivem um calvinismo fanatizado. Então, voltando à questão... os presbiterianos não são tanto assim. Não são tanto assim. São mais tranquilos. Mas os presbiterianos, que tem até uma editora, tem várias editoras, né? Não só a cultura cristã, mas tem também a Vida Nova, que é batista, né? É o Russell Shedd,
que era o editor principal. Então, as grandes... Você tem a Ragnos, a Fiel... Não, mas aí são gerais, elas produzem materiais gerais. A única editora arminiana que nós temos no Brasil é a Reflexão. Essas outras ou produzem dos dois lados, ou algumas, como essas que eu falei aqui no caso... Produzem mais material calvinista. A Cultura Cristã e a Vida Nova, só material calvinista. Só material calvinista. A Ragnos também. Isso. Então, o que aconteceu? As grandes editoras brasileiras produzem materiais calvinistas. Aí você vai falar, e a CPAD? Que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A CPAD, até pouco tempo atrás, traduzia vários livros, dezenas de títulos de livros de John MacArthur, o calvinista mais radical. E quando você fazia, e eu fiz, acho que o pastor Áureo também, um seminário arminiano, você não aprendia nada do calvinismo. Eles não te ensinavam como refutar o calvinismo, ou como responder ao calvinismo à altura. Eles não estavam focados nisso. Entendeu? Os seminários arminianos não preparavam os seus seminaristas para responder à altura. Agora, recentemente, nós temos o pastor Jamierson Oliveira com o SBR, que é o Seminário Batista Livre, que é um seminário de viés totalmente arminiano. Tem um aqui em Jabaquara, em São Paulo, Faculdade Batista Logos, muito bom. Também é arminiano. Então, mas é agora. O que acontece? Nós não tínhamos, por exemplo, eu fiz teologia na Assembleia de Deus, e você não aprende nada como refutar o calvinismo. Não tinha essa preocupação. Então, debaixo de um quieto, de uma organização silenciosa, mas bem organizada, as editoras e os seminários calvinistas cresceram, se multiplicaram, e como disse o pastor Áureo com muita propriedade, na pandemia, os seus oradores apareceram. E aqui eu dou uma dica, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, eu não sei se eles fazem isso de propósito ou não, como fazem os adventistas, eles sempre têm um garoto propaganda. Por exemplo, década de 80 e 90, reverendo Caio Fábio. Ele era a voz do presbiterianismo no Brasil. Reverendo Caio Fábio. Com a queda de Caio Fábio, aparecem outras duas figuras extremamente carismáticas, Hernandes Dias Lopes e Augustus Nicodemos. Então, o que acontece? Eles sempre vão ter um grupo, ou uma pessoa, ou mais de uma pessoa, que vai estar em evidência nas mídias. Nesta onda, vem a pandemia, vem a explosão das redes sociais, como único meio de conversação, porque ninguém podia sair de casa, então tinha que ser as mídias sociais, e aí o calvinismo levou a melhor. Então, esta é a minha, digamos assim, não sei se o pastor Áureo compartilha dela, é a minha cosmovisão do porquê nós temos aí esse avivamento calvinístico no Brasil. Eu acho também, o que eu vejo, é que não havia muita refutação, né? Não, nenhuma, zero. As pessoas viam... É porque nós arminianos, nós nunca definimos o calvinismo como uma heresia. O pastor Marcos Granconato, de perdição. Ele deu aula no seminário, no Palavra da Vida de Atibaia. Ele tem, quando você vê ele ministrar uma palavra normal, você vê que ele tem um conhecimento muito acendrado da palavra de Deus. Só que ele é daquele típico calvinista determinista, né? Para ele, Deus determinou a Torre Gêmeas, Deus determinou tudo que é acidente, o estupro dele. E aí, quando ele começa a falar isso, ele fala até com um pouco de jocosidade. E você não vê as pessoas refutando, você não vê ninguém enfrentando. Não, peraí, onde é que está escrito isso na Bíblia? E aí começou o CACP falar... Aquele lá do Nordeste agora está falando bastante também, né? Está tendo algumas traduções. Mas eu gostaria de aproveitar sobre essa questão da divulgação. Me chamou a atenção o David Bercott, no livro aqui, ó, que se assentem os teólogos. Ele diz o seguinte: além disso, está falando aqui de Lutero, não foi somente em seu prefácio ao Novo Testamento que Lutero tentou enviesar o ponto de vista dos seus leitores. Não. Ele escreveu prefácios individuais para cada livro da Bíblia, contando aos leitores o que o autor daquele livro estava, entre aspas, aqui, realmente dizendo, na verdade, o que Lutero achava que ele dizia. E colocando em descrédito os livros que contradiziam os seus ensinos. Página 108 do livro. Tá? Para você depois não sair dizendo que o CACP que falou. Estou citando aqui a referência, você pega lá, adquire o livro e vai verificar. Aí ele continua aqui, ó. Infelizmente, a maioria das Bíblias produzidas durante a Reforma e no século seguinte foram Bíblias de estudo. A palavra de Deus
misturada com a teologia da Reforma. Por exemplo, a Bíblia que dominou o mundo evangélico de língua inglesa, até a versão King James, que a King James aí fazia uma meia-culpa em relação ao calvinismo, foi a Bíblia de Genebra, impressa pela primeira vez em 1560. Ela foi publicada em Genebra, na Suíça, sob a influência de João Calvino, por protestantes ingleses. Eles haviam fugido para lá a fim de escapar da perseguição da Rainha Maria. A Bíblia de Genebra não só continha prefácios a cada livro, a fim de garantir que o leitor interpretaria as escrituras no sentido apropriado, entre aspas, ou seja, era tudo que Calvino colocava, como também diversos comentários nas margens laterais para influenciá-lo e doutriná-lo com a teologia reformada. Aí ele vai citando aqui diversas situações, até que mais de 100 anos depois começa a aparecer outras Bíblias, com outros vieses, como a Bíblia de Estudo Scofield, Bíblia de Estudo Anotada, Open Bible, e aí inclusive o MacArthur publicou uma com seus comentários. Então veja, se a gente tem esse tipo de material aqui para leitura e eu acesso esse tipo de material, é óbvio que a doutrina que o material traz vai ser mais divulgada. Só que hoje a gente tem materiais do Ken Wilson, por exemplo, sendo traduzido, tem alguns livros como do Roger Olson, muito bons, que você pode achar tanto pela CPAD, pela Vida também tem, a Reflexão também tem, que trazem muito conteúdo que refuta isso, refuta esse determinismo, que nós vamos falar em outros vídeos ainda sobre a questão do gnosticismo e o determinismo calvinista. Você vê, não existe uma Bíblia de estudo arminiano. Não existe. Existe de calvinista. Tá e é a primeira, né? Exatamente. E é a primeira então, assim, você vê a lacuna no mercado editorial que falta desse material. Então, por isso que você tem aí um calvinismo que corre leve e solto. Tem uma boa estrutura, uma base solidificada de doutrinas, né? Você quando vê um Estevão Hernandes falando, alguém pergunta alguma coisa, ou o próprio Granconato, o Estevão Hernandes não, Hernandes o quê? Estevão Hernandes da Renascer. É o Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes falando, o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, o próprio Granconato, eles têm uma linha de pensamento idêntica. Você fala de livre-arbítrio, é livre agência, livre-arbítrio. Por quê? Porque tem uma base escrita muito sólida, ao passo que os arminianos não têm. Os arminianos clássicos também não têm. Você tem muito pouca coisa de Wesley, por exemplo, traduzidas para o português. Talvez os metodistas tenham bastante coisa, mas nós não temos acesso. Na verdade é o seguinte, tá faltando esse material. As editoras que poderiam ter feito isso, elas não se empenharam, não se esmeraram em fazê-lo. Procrastinaram demais e não fizeram isso até hoje. Tirando a editora Reflexão, que assumiu esse papel no mercado editorial brasileiro, mas nenhuma editora fez isso. A única coisa que a CPAD está fazendo agora de bom é não mais produzir os livros de John MacArthur. Ela soltou um agora recente sobre o evangelho, falso evangelho, e aí ela vai falar dessa questão toda, e ela soltou também as obras de Armínio. A obra de Armínio foi tese de mestrado e doutorado dele. Armínio era um cara muito inteligente. Então, quando você pega... Era mais para os remonstrantes, né? Não era para a coisa pública, né? Na verdade, é importante que o espectador entenda que quando Armínio escreveu as 3 obras dele, ele ainda era calvinista. Isso. Tá certo? Ele ainda era calvinista. Só que ele era um calvinista que discordava de algumas coisas. Agora, essa outra questão que você colocou, repita a pergunta que você falou, você questionou sobre... Eu coloquei que o próprio Armínio... Não era arminiano. Mas aí que tá, até o século XIX, não tinha calvinista, não tinha arminiano, não tinha wesleyano. Porque tudo isso, e aqui os calvinistas têm que engolir isso, tudo isso era teologia reformada. Hoje no Brasil... eles ressignificaram o termo teologia reformada. E eles dizem que teologia reformada... aquela apropriação do termo. Se apropriaram. É a teologia deles, é o calvinismo. É mentira. Eu vou repetir. Não é equívoco, não é uma mal interpretação, não é uma coisa que não foi bem assimilada. Não. Deliberado. É deliberado e é mentiroso. Teologia reformada não é calvinismo. Teologia reformada, por exemplo, o anabatismo. No caso vamos pegar aqui o movimento aqui anabatista dos menonitas. Os menonitas que vieram concomitantemente com Lutero nunca foram calvinísticos. Estou aqui falando anacronicamente. Nunca foram. Então, mas toda essa doutrina que era anticatólica, e apesar dessas contradições entre si,
todas elas, até o século XIX, eram chamadas de teologia reformada. Aí do século XIX em diante começaram os antropólogos, sociólogos, cristãos e tudo mais, e de certas igrejas mais tradicionais, começaram a ressignificar. E veio com isso até hoje, chegou no Brasil numa radicalidade. Se você parar para refletir, quando nós éramos garotos, não se falava isso. Eu nunca ouvi disso. Inclusive as igrejas, mesmo as arminianas, as igrejas metodistas, as metodistas wesleyanas, faziam as celebrações do Dia da Reforma e os presbiterianos falavam nisso. Isso se você pegar 30 anos atrás, você ia numa igreja presbiteriana, você não ouvia falar de predestinação fatalista. Isso, aqui no Brasil, pelo menos, isso começa agora recentemente. Esse avivamento, entre aspas, que vai resultar numa coisa muito trágica para toda a igreja brasileira, começou a partir aí, vamos jogar aí, 2010 para 2015. Lá, vamos por 2010. Então, de 2010 para cá, isso daria 15 anos, é que começou esse movimento. A internet ajudou muito. Exatamente. Então, logo, isso não existia. E eu vou dizer uma coisa. Na minha opinião, o calvinismo está prejudicando o crescimento saudável da igreja presbiteriana. Eles estavam crescendo tranquilo, debaixo de um quieto, sem arrumar confusão com ninguém, sem ter adversidade com ninguém. É mesmo, né? Eles estavam. A igreja presbiteriana estava quietinha, de boa, pregando ali, crescendo sempre devagarinho, né? Até alguns anos atrás ela era inexpressiva, foi crescendo, crescendo, e aí não tinha esse problema. Os reverendos não entravam nesse mérito. Aliás, o calvinista pregando é um arminiano. De jeito sempre assim, né? É sempre assim. Eles pregando são arminianos. Eles exortam a santidade, admoestem. Cuidado para não perder a salvação. Cuidado com a tua vida. Cuidado com a vida espiritual. Cobrando, né? Pregando, eles são arminianos. Mas enquanto vão fazer teologia, eles são calvinistas. Então, voltando à questão, viu, irmão, meus irmãos presbiterianos? Na minha opinião, os radicais calvinísticos, e eu estou usando aqui esse termo ironicamente mesmo, esses radicais calvinísticos estão prejudicando o trabalho bom e bem feito que estava sendo realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, na minha opinião. Pastor João Flávio, então, para a gente fechar essa pauta para os nossos telespectadores aí do canal do CSCP, igrejas que são oficialmente calvinistas, vamos dividir aqui assim, que está no estatuto, né? Vamos ver se eu estou errado aqui. As igrejas batistas que se chamam reformadas hoje são... que existe uma linha de batistas, são os batistas reformados, isso, diferente da Convenção Batista Brasileira, que são calvinistas. Né? E eu acredito que alguns pastores, porque como o meio batista não cobra muito isso, alguns mesmo... Alguns não, 50%. Eu não sei o percentual, daí para mais. Eu estava num grupo de pastores batistas da Convenção de São Paulo, e lá tinha 400 pastores, e eu diria que pelo menos 300 ali eram calvinistas. Calvinistas, né? Ou seja, mais do que a metade. Mais do que a metade. Mas oficialmente a Igreja Batista é arminiana. Ela é arminiana. Então vamos ver assim, porque nós temos uma igreja que oficialmente é calvinista, e no seu estatuto também, e as suas regras, o batismo infantil tal, que é a Igreja Presbiteriana. Presbiteriana. E a Igreja do Português lá de Portugal, como é que chama lá? Aquele que a gente combatia bastante, esqueci o nome dele. Jesus amado. Da Igreja do Cristo Vive, do Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. A Igreja do Miguel Ângelo é 100% calvinista. Mas e é uma seita, mas lá tem mais... Eu sei. Lá tem mais heresias. Uma das quais que a gente já vivia como estrelas. É meio... Sim, mas é uma seita, é uma seita que é tecnicamente calvinista. A Igreja Cristã Evangélica, que ela é muito forte no Centro-Oeste, naquela região... de linha calvinista. Ela tem, mas ela não... Não é oficial. Não é oficial e ela não... Ela, de uma maneira muito até simpática, ela não fechou questão, né? Não fecha a questão e não briga com os seus pastores locais, que sejam arminianos ou calvinistas. Até a gente estava num evento uma vez em Brasília, vendendo o livro do Calvinismo Recalcitrante. O pastor Baltazar falou assim, mas você tá de brincadeira comigo? Mas ele estava brincando. O pastor Baltazar, que era da igreja... Que era o regional da Cristã Evangélica. Faleceu de Covid. Cristã Evangélica. Era uma pessoa muito querida. A gente riu muito. Diga-se de passagem, Cristã Evangélica, que é uma igreja ótima. Ótimo, uma igreja maravilhosa, né? Mas ela tem essa linha. Fora essas três, nós, pelo menos no meio pentecostal ortodoxo, a gente não tem nenhum conhecimento de alguma igreja calvinista, né? Eu desconheço. No Brasil... Miguel Ângelo, eu sei que você acabou de falar da vida nova, né? Igreja Cristo Vive. Cristo Vive, ela é oficialmente calvinista no credo dela, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil, a Independente... Ela não é muito, mas poderia dizer que ela também é. Mas ela é presbiteriana, né? Ela tem a mesma raiz, a presbiteriana independente.
A presbiteriana renovada, ela também não fechou muito questão, porque eu conheço pastores da igreja presbiteriana renovada que são arminianos, Eu acho são que a calvinistas. renovada, ela criou uma estrutura com um seminário no norte do Paraná. Eu conversei com um seminarista deles recentemente, e ela deixou aberto, porque na verdade quando você se torna continuista, você meio que abandona isso aí, porque você vê que tem que lutar mesmo. Então tem isso. Aí nós temos como igreja arminiana, tem a Batista, oficialmente nós já falamos, os metodistas, que são inclusive wesleyanos, que aí vai além de Armínio. Os anabatistas e os menonitas. Os anabatistas e menonitas são extremamente arminianos. Você tem oficialmente, todas as igrejas pentecostais, tirando agora recentemente a Palavra da Vida, do Macalister. A do Macalister é Nova Vida. Nova Vida, é a Nova Vida. A igreja de Nova Vida, fora do Brasil, ela é arminiana. Aqui no Brasil, por causa do filho dele, se tornou ela calvinista. É uma igreja calvinista pentecostal. Inclusive é a igreja que deu vida à Universal, porque o Edir Macedo era de lá. Saiu de lá. Então é essa aí. Agora, todas as demais, pastor Áureo, eu diria que 90% das igrejas evangélicas no Brasil são estatutariamente arminianas. Talvez não está escrito ali arminiana, mas, por exemplo, quando tem livre-arbítrio, quando tem batismo adulto e não batismo infantil, né? Já por si só isso aí já é uma ideia. Apesar que o metodismo batiza criança. E é além de Armínio, né? Ela é uma exceção. Ela é uma exceção. Mas embora a igreja, oh meu Deus do céu, a igreja que tem lá em Campinas, tem Nazareno? Nazareno, obrigado, pastor Áureo, minha cabeça está cansada. A igreja do Nazareno, por exemplo, aqui no Brasil, eles procuram não batiza. Detalhe, a igreja luterana, ela é calvinista ou é arminiana? Pois é, hoje é arminiana, porque o Melanchthon é arminiano. Mas o Bercott cita isso. Mesmo na época da divulgação da Bíblia de Genebra, os próprios luteranos, veja você, foram se afastando de Calvino. Sim, o Melanchthon completamente. Não, mas veja, mesmo Calvino, mesmo Lutero, escute isso, espectador, mesmo Lutero, ele nunca foi calvinista, aqui estou sendo anacrônico, Calvino veio depois. Por quê? Porque Lutero negou a dupla predestinação. Lutero acreditava, olha que isso os calvinistas mentem para você. Lutero dizia que Deus predestina para a salvação, mas Deus não predestina para a condenação. Por que Lutero falou isso? Porque lá no Concílio de Orange, em 529, a dupla predestinação foi anatematizada. Heresia de perdição. Que Deus predestina uns para a perdição, outros para o mal. Então eles condenaram isso. E olha que ironia, neste mesmo concílio, o pelagianismo foi condenado. Então os calvinistas, eles vão lá em Orange, os pelagianos foram condenados. Embora os pelagianos que foram condenados ali, são os pelagianos da cabeça de Agostinho. É importante frisar isso. Que a guerra quem criou foi Agostinho. Isso, então, aquele pelagianismo que Agostinho descreve, vamos deixar isso claro aqui, né, pastor Áureo? É heresia mesmo. Fosse aquilo mesmo, né? Aquele pelagianismo que Agostinho criou e combateu, realmente é heresia, porque é salvação pelas obras. Porque como seria? Seria você olhar para Cristo como modelo para ser seguido, e você seguindo aquele modelo, você é salvo. Isso é espiritismo, isso é heresia. Isso é o que eles chamam hoje de pelagianismo. O que não é, provavelmente Pelágio não cria nisso, e que não é ensinado pelos pais da igreja antes de Agostinho. Tá certo? Então, voltando à igreja luterana, Lutero nunca creu assim. Mas depois vem Melanchthon, e aí ele vai se distanciar completamente até mesmo da predestinação para a salvação, da pessoa nascer salva. Tá certo? E aí a igreja luterana hoje é mais arminiana do que Mas é muito interessante, a gente já discutiu, se a pessoa foi designada para a salvação na eternidade e outros designados para a perdição, né? Qual a necessidade de batizar a criança? Pois é, essa criança já está salva, né? Porque, quem está salvo, está salvo, quem está perdido, está então, assim, perdido. Né? Não faz sentido, né? Várias incongruências que você vai achar. E se você pegar nas institutas, Calvino amaldiçoava, praguejava, xingava, vituperava quem? Os anabatistas, porque não queriam batizar os bebês. Porque para ele, o batismo de bebê era salvífico. A história dos anabatistas. Aí você vê hoje o Augustus Nicodemos batizando o Filipe. É o Filipe, né? Eu sei é o nome dele. Dias, o Filipe. Aí ele fala, eleito. Quando ele mergulha a criança, ele fala, eleito. Por que o Augustus Nicodemos inconscientemente faz isso? Porque o batismo é para salvar. Aí eu te pergunto, olha só, pensa comigo, você que está aí no canal e que está tendo a paciência de nos ouvir.
E se esse bebê não foi eleito? Pois é. Como que o reverendo Augusto Nicodemos Diz que ele é eleito. diz que ele é eleito? Porque jogou naquela água ali? Mas aí que tá, ele sem querer... É porque ele está sendo Ele sem querer um acredita... agostiniano, que a água regenera. Isso, ele sem querer... E é engraçado que o próprio Augusto Nicodemos critica a congregação cristã no Brasil, porque na cristã do Brasil, o batismo é regeneracional também. Então, na cristã do Brasil, você tem que ser batizado lá para ser salvo, porque sem batismo não tem salvação. Você está entendendo? Só que lá não batiza bebê, batiza adulto. Mas é um batismo que salva. Vocês estão entendendo? E aí você pode falar da congregação, que eles, embora eles não saibam, mas eles são de linha calvinística também. Mas no estatuto dele, no credo da congregação, você não tira isso. Nos 12 pontos, não. Então nós fechamos aqui pontos, a pauta número 3 já, né? Olha só que interessante. Suas últimas palavras aí. Bom, pastor Áureo, primeiro é um prazer estar aqui na sua casa. Aproveitar esse momento para a gente conversar. Eu quero que você em casa saiba que eu e o pastor Áureo não combinamos nada. Tem a pauta. Foi uma discussão como dois amigos discutindo um assunto. Tá certo? Dois amigos aqui conversando sobre um assunto. O que a gente quer trazer para vocês que estão assistindo a gente é um pouco de lucidez, de reflexão. Se você que está me assistindo quer material sobre isso, me pede que eu mando. Se você quiser uma bibliografia, é só pedir. Isso tudo que nós falamos aqui, não é só nos livros do David Bercott que tem isso, não. Tem números ninguém está inventando nada. Você pode pegar isso e pesquisar. Tem um dicionário do David Bercott, está aqui o dicionário dele? Aqui embaixo. Esse aqui, esse aqui, ó. Você pode comprar esse dicionário? Tem ali, ó, o livro negro do calvinismo. Não, mas além disso, esse dicionário aqui não é um dicionário calvinístico, arminiano, adventista, não adventista não é, metodista. Não, ele não é nem calvinista, nem arminiano, nem metodista. Esse dicionário é um dicionário histórico das crenças antes de Agostinho, da igreja primitiva. Então você pega aqui sobre ceia, sobre salvação, você vai ter aqui os documentos. Ele não dá opinião, ele só retrata o que eles diziam. Então assim, o que eu quero que você que está me assistindo faça é estudar a coisa, para você ver que essa ufanação, essa prepotência que nós temos hoje dos calvinistas não se justificam e não se sustentam nem pela doutrina, pela Bíblia e nem pela história. Tá vendo? Agora, recentemente, pastor Áureo, teve um vídeo aí de um calvinista dizendo que nós não precisamos da patrística para defender o calvinismo. Claro que não, porque não vai achar na patrística. Mas para defender o batismo infantil, eles precisam. Aí a patrística presta. Para defender o batismo infantil, aí Irineu que escreveu tá certinho. Aí o que o Orígenes escreveu tá correto. Mas quando eles falam que a crença calvinista é gnose maniqueísta, aí é a opinião deles, não tá, é heresia deles. Aí não precisa dele, né? Aí não precisa deles. Então é isso. Vamos continuar aqui na nossa conversa. Hoje é só mais uma. Nós temos mais uma pauta ainda. E depois vamos tratar de textos que o pessoal gosta muito de usar, né? Tem muita gente com sites aí, calvinistas. Tem um pessoal que pousa como teólogos e tal. Deve ter gente que realmente seja boa, mas que despreza os outros, né? Acha que ninguém é bom. Acha que ninguém aqui estuda. Só eles são bons. Que ninguém aqui lê, que ninguém aqui pesquisa, que ninguém aqui fala um outro idioma, enfim. Então, gente, um grande abraço para vocês. Obrigado, pastor Áureo. E que Deus abençoe vocês grandemente. Minhas últimas palavras também, seguindo na linha dele, é que você leia, busque, pesquise. E vou lembrar, nós vamos tratar numa das pautas. Para cada versículo calvinista que o pessoal gosta de citar, nós temos uns 50 arminianos. Eu estou fazendo uma coletânea de versículos. E para encerrar aqui, eu quero destacar Jeremias 19:5, que diz assim: edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca, veja bem, nunca lhes ordenei, nunca falei e nunca entrou no meu pensamento. Então essa conversinha mole de que Deus determinou todas as coisas, que Deus está por trás de tudo, tem que pegar esse versículo e outros que a gente vai mostrar e vamos conversar muito e tirar da Bíblia. Porque senão, pastor João Flávio, tá errado aqui. Não é isso? Grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz.